Então, tá bom, pessoal, boa noite. A gente vai hoje ver agora as respostas das dúvidas que vocês tiveram da aula de anatomia radiológica do tórax, né? Então, a primeira é da Daniela Maria. Ela pergunta aqui, né? Gostaria de saber quais as doenças mais comuns em que se pede uma radiografia do tórax, bem como uma tomografia e ressonância. Então é o seguinte, né, Daniela, a radiografia de tórax deve ser o exame inicial na grande maioria das doenças do tórax, seja pneumonia, derrame pleural. Por quê? Porque é um exame que mostra bem o pulmão, mostra para a gente se tem derrame pleural, mostra para a gente se tem um pneumotórax. É um exame rápido e barato de fazer, tá certo? A tomografia computadorizada do tórax vai ser o segundo exame, né? Então, dependendo da condição clínica e dos achados iniciais da radiografia, a gente então vai pedir uma tomografia quando necessário. A ressonância, ela serve para ver as estruturas mediastinais, tá certo? As partes moles, né? A parede torácica, o mediastino, tá certo? Mas não é um bom exame para a gente ver o pulmão, né? Então, lembrando, para ver pulmão, o exame é radiografia e tomografia. A ressonância ela é boa para ver o mediastino, o coração, não a parte arterial, né? Porque ressonância vocês vão aprender que é um exame demorado. Então, onde tiver movimento, a gente vai ter artefato na imagem, tá? Bom, a próxima pergunta ainda é da Daniela Maria, que quer saber, gostaria de saber mais sobre a drenagem linfática do pulmão esquerdo. Sabe-se que ela é diferente, mas não entendi como. Então, Daniela, em relação assim a drenagem do pulmão direito, linfática e do pulmão esquerdo, é o seguinte, as pleuras, né, os vasos, né, todos linfáticos das regiões brônquicas, nos septos interalveolares, né, todos eles vão drenar nesses linfonodos junto dos brônquios principais. Esses linfonodos dos brônquios principais, eles terão troncos, né, linfáticos que vão drenar nas veias, nas veias subclávias direita e esquerda e às vezes também na veia jugular, tá certo? Eventualmente, né, o tronco, né, a drenagem linfática do pulmão direito, ela pode se fazer uma parte dela diretamente no ducto torácico, tá certo? Eu imagino que seja essa a tua pergunta, né? Tá? Agora vamos ver aqui. Aí o próximo e-mail aqui é do Fábio Barros, né? Deu uma de Rolando Lero aqui, não perguntou nada, né? Agora vamos para o Rafael Albuquerque. Daí ele perguntou que... deixa eu ver aqui só um pouquinho. Então, Rafael Albuquerque disse que está com dificuldade para acessar a aula. Eu vou te passar depois o contato da TI aqui para ver o que aconteceu, né? Aí para você poder ver a aula e mandar a sua questão, né? Tá bom? Aí o Fábio Barros agora fez uma pergunta aqui, né? Perguntou em relação à pneumonia no interstício, né? Então as doenças intersticiais, que é o que a gente está vendo muito agora, que é a moda, né? A pneumonia do coronavírus, que ela acomete principalmente o interstício pulmonar, tá certo? É onde ela começa ali. Depois ela compromete a parede do alvéolo, né, e tudo mais. Mas então a doença intersticial, realmente nas radiografias, é muito difícil da gente conseguir ver, né? O interstício na radiografia a gente não percebe. E na tomografia, aí sim, na tomografia de alta resolução, a gente consegue ver o interstício pulmonar. Deixa eu ver se a gente acha uma imagem aqui para mostrar para vocês, né? Então, tá aqui, cadê? Ai, cacete, peraí. Então aqui, ó, eu pego e mostro, né, uma imagem
de uma radiografia de tórax e de uma paciente, uma tomografia de tórax com a doença do interstício pulmonar, já com uma doença grave, né, com destruição de parênquima, de septo, interlobular e tudo mais, né? Então esse é um enfisema pulmonar, né, importante, e você vê que na radiografia a gente tem pouca expressão, né? É muito grande a diferença entre a radiografia e a tomografia computadorizada de alta resolução. Isso se aplica também quando você tem uma inflamação do intestício. Nesse caso aqui, a gente tem fibrose do intestício, mas o mesmo achado a gente vai ter quando tem uma inflamação do intestício. A tomografia vai mostrar, mas infelizmente a radiografia ela tem muito pouca validade nesse tipo de doença. O Marcelo perguntou, né, quando a gente indica radiografia, ressonância ou tomografia. Acho que eu já respondi essa pergunta anteriormente. A Poliana fez uma pergunta interessante, né? Então, o esôfago ele pode sofrer uma deformidade pelo átrio esquerdo, tá certo? Aí ela pergunta assim, se alguma cardiopatia ela pode causar danos ao esôfago. Dano propriamente dito, não. Né? Por quê? Porque você tem uma doença do coração, que você tem um pericárdio, não é isso? Que é bem lisinho, bem molhadinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o esôfago da posição anatômica dele. Eventualmente, né, se a pessoa come, né, e engole um bolo alimentar muito grande, alguma coisa dura, um pedaço de carne grande, isso pode fazer com que você, na hora que o esôfago está fazendo o peristaltismo dele, né, sofra uma área de estreitamento aí maior, uma deglutição, uma deglutição um pouco mais difícil e um pouco, talvez, eventualmente até dolorosa, né, tá? Que corresponderia a isso que está aqui, né? Então, se o coração crescer, né, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o esôfago para trás e a gente pode ter alguma dificuldade na passagem aqui nessa região. Daí a Poliana também pediu para rever a orientação aqui em relação à numeração da posição dos hiatos diafragmáticos, né? Então, lembrando assim, ó, o número 1 vai ser na parte mais posterior, tá certo? Tá? Que vai corresponder a essa parte aqui, ó, junto da coluna. A coluna está aqui, então esse hiato, a gente não está vendo ele aqui, né? Mas eu sei que ele está aqui, tá certo? Que ele vai estar aqui, ó, junto da coluna e que vai estar passando a aorta. Se eu olhar numa tomografia computadorizada, fica mais fácil, né? Então, ó, esse aqui é um pouquinho mais alto, né? Eu tenho o fígado aqui, pulmão aqui, a coluna, a aorta aqui, tá certo? Tá? Junto dela, um pouquinho à frente, a gente tem a veia cava, né? E vai estar passando aqui, ó, aqui a veia cava aqui, e aqui vai estar passando o esôfago, tá certo? Tá? O hiato diafragmático do esôfago vai estar aqui. Então, eu tenho a aorta, vai ser o mais posterior, que vai corresponder ao número, opa, pera lá, voltar aqui. Aqui, ó, vai corresponder ao número 1 aqui, tá certo? Logo na frente da aorta, a gente vai ter o quê? O hiato esofagiano, que é essa imagem que a gente viu aqui, ó, tá certo? Ó, lembra que eu falei, ó, a aorta está aqui, a veia ásicos está aqui, o esôfago está aqui e a veia cava está aqui. Então, de trás para frente, a aorta, esôfago e finalmente veia cava, que é o que a gente está vendo aqui, ó, aorta, esôfago e veia cava inferior aqui, tá certo? Tá? Então, a imagem número 3, que vai estar aqui, ó, vai estar passando a veia cava aqui, tá certo? E entre as duas eu tenho o esôfago passando, tá certo? Tá? Na radiografia a gente não vê diretamente, mas eu sei que a passagem estará aqui, tá certo? Tá? Então é isso. A Isabela perguntou um monte de coisa aqui. A primeira é assim, se eu tiver um buraco, uma perfuração na pleura, o que vai acontecer? Obviamente é o seguinte, se a gente tem uma pressão maior intraabdominal do que a gente tem dentro da cavidade torácica, a primeira coisa que vai acontecer é como a gente está vendo a hérnia do hiato esofágico, onde o estômago passou para dentro da cavidade torácica, tá certo? Se eu tiver um buraco aqui assim, do lado, perdão, aqui, ó, do lado aqui, ó, se eu tiver uma falha grande aqui, onde vai estar o fígado vai para dentro da cavidade torácica, né? Eventualmente pode passar uma alça intestinal também,
né? Se for do lado direito, pode passar o cólon, se estiver mais para cá, pode passar uma alça delgada, né? Ou pode passar o próprio estômago por aqui. O estômago, ele tanto pode ir para dentro da cavidade torácica através de um hiato esofagiano mais alargado, mais frágil, como tendo uma falha no diafragma de verdade, tá certo? Tá? Então, uma é uma hérnia hiatal por deslizamento, né? E a outra é a hérnia para-hiatal, né? Que é a hérnia que faz através do diafragma mesmo, tá? Então, habitualmente, o mais comum é a gente ter o quê? É uma falha no diafragma, né? E ter uma hérnia diafragmática, que pode ser uma alça intestinal, pode ser um rim, pode ser qualquer coisa, dependendo de onde está a falha no diafragma, né? A outra pergunta é como identificar isso na radiologia. Então depende do exame que você está fazendo. Aqui a gente tem uma radiografia que a gente vê, né, a hérnia de hiato aqui bem fácil. Se tivesse uma alça intestinal, né, a gente veria alguma coisa com gás aqui. Se fosse um fígado também, a gente ia ver uma opacidade mais com a densidade do fígado, né? Mas o mais fácil é a gente identificar na tomografia computadorizada, né? E finalmente ela pergunta, né, por que não conseguimos identificar as demais artérias pulmonares, apenas a do lobo inferior direito, né? Então é o seguinte, deixa eu achar a foto aqui da... Putz, só um pouquinho. Aqui, né? Opa. O mais fácil é o seguinte, por quê? Porque ela é a artéria que ela está mais separada das veias pulmonares. Quando a gente vai para cima, né, na radiografia convencional, onde a gente não botou contraste nas estruturas vasculares, fica tudo misturado, o que é veia, o que é artéria, né? Já aqui não, aqui eu sei, porque a artéria pulmonar ela é mais verticalizada, enquanto que a veia é mais horizontalizada. E aqui é fácil da gente identificar. Por exemplo, aqui desse lado aqui, eu não sei exatamente quem é veia e quem é artéria, né? Tá? A Valéria quer saber sobre o contraste que a pessoa toma para a gente fazer a radiografia do esôfago, né? Então, o contraste é um bar. Isso tudo a gente vai aprender depois quando a gente for fazer as aulas de radiologia, né? Mas o bar é um contraste bastante dentro, é tipo um iogurtão assim, né? Mas é um metal pesado, tá certo? Então, assim, ele tem que ser deglutido e tem que sair lá embaixo, né? Conforme ele entrou. Ele não é absorvido. Se ele sair de alguma alça intestinal, ele pode dar problemas graves, né? Tá certo? Então, você não pode ter perfuração de alça intestinal de jeito nenhum, né? Então, o ideal é a gente deglutir ele e você tomou ele, enquanto você está engolindo ele, você fazer as radiografias de forma que a gente consiga ver ele aqui. Uma vez que você deglutiu e o peristaltismo se fez completamente, né, o esôfago vai ficar vazio e a gente não vai ver mais o bário aí, tá? O Marcelo Muniz perguntou sobre a disfagia lusória. Putz, já tinha até tempo que eu não via mais esse nome, mas é o seguinte, é a disfagia que é causada por uma compressão da artéria subclávia direita, que em vez de fazer o trajeto dela habitual, né, em vez de ela chegar e passar diretamente aqui, ó, aqui a gente tem a veia subclávia esquerda, o tronco praxefálico, né, e a veia subclávia direita. E a artéria subclávia deveria fazer esse mesmo trajeto direto para cá. Então, em vez de fazer isso, ela faz um trajeto ascendente, faz uma curva para a esquerda, passa por trás do esôfago e aí sim vai para a região clavicular direita, né? Então, o que ela faz? Ela vai passar, ó, isso aqui é o arco aórtico, ela vai passar, na verdade, aqui, ó, por trás do esôfago, né? Passa aqui por trás, e aí sim ela vai chegar e vai seguir esse caminho aqui. Então, quando ela faz essa alça aqui atrás do esôfago, né? Do mesmo jeito que a gente havia mencionado, o átrio grande, ele pode deslocar o esôfago e causar alguma disfagia, né? Comprimir até o esôfago aqui contra o corpo vertebral e fazer uma dificuldade, às vezes um distúrbio da deglutição, essa alça, né, vascular aqui por trás também pode atrapalhar a deglutição e dar algum tipo de sintoma, embora seja incomum. Tanto o fato de você ter a artéria por trás
do esôfago, como esse achado também está relacionado a algum tipo de disfagia. O Ricardo Fará perguntou sobre a artéria do lobo inferior do pulmão direito, né, que a gente já respondeu isso anteriormente. A Isabela pergunta, né, os sinais do paciente com hérnia de hiato, né, o que ele sente. O principal é aquilo que a gente chama de azia, né, é o paciente que sente aquela sensação ruim, desagradável da presença do refluxo, certo? Porque você tem uma hérnia de hiato, o que acontece? O nosso hiato esofagiano, né, que seria o nosso, ajudaria na nossa restrição do retorno, né, do conteúdo do estômago para dentro do esôfago. Uma vez que a gente perde isso, o que vai acontecer? Esse conteúdo que está aqui, ó, dentro do estômago, ele vai refluir aqui para dentro do esôfago, né, que não é um epitélio adequado para um conteúdo ácido e vai te causar o que as pessoas falam de como azia, né, que é uma queimação na porção distal do esôfago. Depois pergunta por que a crosta da aorta aparece esbranquiçada no corte axial, né? Então, assim, ela vai, se você tiver colocado contraste, ela vai ficar mais branca, tá certo? Basicamente é isso. Mas também ela aparece mais clara, né, mais branca do que o pulmão. Por quê? Porque ela tem o sangue, que tem uma certa densidade, tá certo? Enquanto que o pulmão é preto, porque está cheio de ar, tá certo? E, finalmente, ela pergunta sobre as doenças intersticiais, se mesmo numa fase muito avançada a gente pode ver na radiografia. Eventualmente pode, vai ter uma destruição de parênquima muito grande nas fases enfisematosas, a gente pode ver bolhas, as bolhas comprimindo o intestício, mas não é esse o ponto, né? A suspeita de doença intersticial, sempre o exame será tomografia computadorizada com alta resolução. O Murilo pergunta sobre derrame pleural e eu entendi também que seja sobre pneumotórax, né? Então, assim, se você fizer uma radiografia com o paciente em ortostase, né, em pé, tá certo? E eu tiver líquido, o líquido vai para baixo, então ele vai para os seios costofrênicos, certo? Vai obliterar essa região daqui, ó, que é o que a gente está vendo aqui. Por outro lado, se eu tiver ar, né, o ar ele vai sempre para a parte mais alta, então ele vai para a região dos ápices pulmonares, tá certo? Então é isso que a gente está vendo aqui, tá? Vai mais, se ele tiver muito ar, aí sim, ele vai colabar o pulmão e ocupar toda a cavidade torácica, que é onde tiver espaço, né, ele vai ocupar mais, né? Tá? Então, daí ele faz, como é que a gente vai retirar isso aí, tá certo? Então, primeiro, né, você tem que botar um dreno aqui dentro, tá certo? Você vai botar um tubo aqui, esse tubo ele vai ter que estar selado, né? Se eu quiser drenar um líquido, vai ser bem fácil, tá certo? Então, eu boto esse tubo dentro de um frasco com líquido lá dentro já, né? Porque se eu botar o tubo aberto no ar, o que vai acontecer? O ar ele vai entrar para cá, e aí eu vou ter dois problemas, eu vou ter o líquido e mais o pneumotórax, tá certo? Então esse é o que chama de silo d'água, né? Você vai botar esse dreno dentro de um tubo com água. Ou, se você tiver um dreno a vácuo, aí você pode botar com vácuo, o vácuo vai ajudar a puxar esse líquido para fora do espaço pleural, tá certo? E a mesma coisa vai servir para os drenos, né, utilizados para a drenagem do ar ali dentro, tá certo? Tá? Enquanto a retirada de alguma parte do pulmão ou não, vai depender se essa parte do pulmão ficou doente, tá certo? Se você esvaziar aquilo, tudo aquilo, e o pulmão não conseguir se expandir, aí você pode eventualmente ter que tirar até uma parte desse pulmão, que é o que chama de lobectomia, se você tirar todo um lobo, ou segmentectomia, se você tirar apenas um segmento. O Murilo o Will pergunta se a gente poderia injetar contraste nas vias aéreas, né?
Assim, pode, que é esse exame que está aqui, né? Então chama de bronquiografia de imagem, né? Então você coloca o contraste dentro do brônquio, tá certo? Para a gente ver se tem alguma alteração morfológica do brônquio, coisa que a gente não vê na radiografia normal. Mas a gente consegue ver com uma certa qualidade na tomografia computadorizada. Então hoje esse exame caiu em desuso, tá certo? Praticamente a gente não faz mais ele, tá? E além disso, se eu quiser olhar o brônquio também, outra maneira boa é fazer a broncoscopia, você colocar um endoscópio, do mesmo jeito que você faz para o estudo do estômago, né? Você pode colocar dentro do brônquio e olhar o brônquio lá diretamente. Tá? Então, a broncoscopia é utilizada, a tomografia computadorizada é o exame ideal, a broncografia pode ser feita, mas praticamente a gente não faz mais isso, né? Então, Ricardo Fará perguntou da circulação pulmonar, né, da parte venosa, e como são feitos os contrastes de artéria, veia, e brônquio e traqueia. Assim, então vamos por partes, né? Acho que ficou um pouco confuso. A circulação pulmonar venosa, esse slide que a gente mostra aqui, basicamente o que eu quis colocar, né? A circulação final, né, das veias e as artérias junto aos alvéolos, tá certo? Onde você tem uma parede alveolar bastante delgada, né, bem fininha, e que vai permitir, né, como a gente tinha mencionado, vamos dizer, a troca gasosa, tá certo? E eventualmente, se eu tiver um acúmulo de líquido aqui, nessa região do intestício, o que vai acontecer? Vamos dizer, o líquido ele pode transudar, né, da veia pulmonar, tá certo, para o intestício e depois passar para dentro do alvéolo. Você vai literalmente se afogar no seu próprio líquido, tá certo? Isso começa o edema pulmonar, né? Vai se formar dessa maneira, tá certo? Tá? Então, essa que era a ideia de mostrar esse slide daqui. Quanto ao uso do contraste na artéria ou na veia, o que a gente vai ter? Então vamos supor, eu tenho aqui ó, a circulação arterial pulmonar, tá certo? Então eu injetei o contraste numa veia braquial, esse contraste passou pela veia subclávia, chegou aqui pela a veia cava superior, no átrio direito, no ventrículo direito, na artéria pulmonar. Então aqui, ó, se eu quiser estudar a artéria pulmonar, eu vou fazer a imagem exatamente na hora que o contraste está passando aqui. Tá certo? Uma vez que ele passou, já era, foi embora. Então ele passou pela artéria pulmonar, fez toda a circulação pulmonar aqui, ó, foi até as veias pulmonares, né, já se oxigenou aqui no alvéolo, e aí ele vai voltar para o coração esquerdo, através do átrio esquerdo. Depois ele vai passar para o ventrículo esquerdo, né, vai cair aqui, ó, e vai ser ejetado pela aorta para fora. Tá certo? Então ele vai ser ejetado aqui do ventrículo esquerdo, tá certo? Então, dependendo da imagem que eu quero fazer, se eu quero fazer uma imagem do ventrículo esquerdo e da aorta, eu vou esperar ele fazer esse trajeto e vai ter aqui, ó, observa que aqui eu tenho contraste no ventrículo e na aorta e já não tenho mais o contraste na artéria pulmonar, tá certo? Se eu quiser fazer um estudo da veia pulmonar, eu vou fazer a imagem na hora que ele estiver passando pela veia pulmonar, certo? Então, beleza. Felipe de Jesus pergunta da coagulação dentro da artéria pulmonar, né? Então, que é o chamado de embolia pulmonar, tá certo? Deixa eu ver uma imagem aqui onde que a gente viu isso. Acho que foi aqui, ó, tá? Então, embolia pulmonar, né? O trombo saiu lá vamos supor, lá da perna, né? Do membro inferior, passou pelo coração do lado direito e chegou aqui na artéria pulmonar, tá certo? Então, o habitual é tratar com anticoagulante, né, o antiagregante plaquetário, tem uma série de remédios, né, que você pode usar. Eventualmente, você pode vir até com um catéter aqui e tentar fazer o que chama de trombectomia, né? Eu não tenho experiência com isso, não sei os resultados, mas você pode fazer às vezes também, inclusive nas lesões
cerebrais, né? Você pode ter uma embolia cerebral ou um trombo que vai ocluir uma artéria cerebral, e você pode também tentar ir lá com o catéter e capturar aquele trombo. É um procedimento bastante arriscado e mais invasivo, né? Tá? Então, basicamente, é tratado com medicação, tá bom? Outra coisa, perguntou quanto ao esôfago que apresentou uma radiografia, seria o caso de um esôfago em quebra-molas. Esôfago em quebra-molas eu nunca ouvi falar, não faço nem ideia do que seja isso. Talvez seja que você que tenha ouvido esôfago em saca-rolha, né? Que ele fica com várias áreas assim de contração e outras áreas dilatadas, tá certo? Isso ocorre mais com a idade, onde o peristaltismo esofagiano, ele, em vez de se fazer de uma forma adequada, onde você faz uma contração na parte superior e uma dilatação na parte inferior, ele pode contrair embaixo, dilatar em cima, contrair em cima, entendeu? Então você pode ter várias áreas assim, então você pode ter uma contração aqui, uma dilatação aqui, uma outra aqui, vai fazendo várias bolotas com a imagem lembrando um saca-rolha, tá certo? Esse é chamado presbiesôfago. Isso é mais comum nas pessoas mais idosas, né? Então, com a idade, a gente vai tendo alguns distúrbios motores, inclusive na região do esôfago. Tá, Laís fez uma observação quanto à radiografia lateral, né? Então, a radiografia lateral do pulmão, radiografia em perfil, onde a gente fala que o perfil é esquerdo. Por quê? Porque o perfil esquerdo é onde o lado esquerdo da pessoa vai estar encostada no filme, tá certo? Isso vai fazer com que a gente tenha uma menor ampliação do coração, tá certo? Só que agora o que vai acontecer? Você não está olhando apenas um pulmão. Lembra que isso aqui é uma sombra. Então é a soma de todas as imagens, tá certo? Então aqui sim eu estou vendo apenas um pulmão, que eu estou de frente. Mas se eu colocar isso aqui de lado, eu vou estar com um pulmão por cima do outro. Então aqui eu estou vendo o lobo inferior e o lobo do lado direito e do lado esquerdo sobrepostos. Aqui é a mesma coisa em relação ao lobo superior, tá certo? Então existe uma sobreposição do lado esquerdo e do lado direito na radiografia lateral, tá? Então, Gustavo Henrique fez uma pergunta aqui assim: existem meios de fixação / união entre o esôfago e o pericárdio fibroso? Boa pergunta. Eu conheço o ligamento cardiofrênico, mas cardioesofágico nunca ouvi falar. Mas se eventualmente você viu alguma coisa na literatura, por favor, manda aqui que eu vou dar uma estudada. Mas assim, de uma maneira geral, né, a gente não deve ter aderências entre o esôfago e nenhuma estrutura do mediastino, porque isso vai atrapalhar na deglutição, porque o esôfago ele tem que se dilatar e se contrair, tá certo? Então, se ele tiver aderido a alguma coisa, isso vai trazer um distúrbio a essa função que ele deve ter, né? Tá? O Felipe Bulca perguntou, né, sobre os estudos, né, das estruturas linfáticas, que seria o exame chamado de linfografia, que eu comentei que a gente não faz mais, né? Primeiro assim, porque para fazer isso, você tem que colocar um contraste, né, num vaso extremamente delgado, que é um vaso linfático, que já é um procedimento demorado e difícil, né? O outro, a circulação linfática, lembrando que ela se faz de uma maneira bastante lenta, tá certo? Se a circulação venosa ela já é mais lenta, a linfática é mais lenta ainda, porque ela vai ter que esperar alguma coisa transudar para dentro do linfático e aí sim se mover. E além disso, o que a gente tem ali é um líquido espesso, não é um líquido como o sangue, né?
A linfa é um leite, né, um negócio mais grosso, mais demorado. Então a gente tem que colocar um contraste também, que é um contraste com gordura, um contraste mais viscoso. Então, um exame extremamente demorado, trabalhoso, e hoje a tomografia, né, ela já vai mostrar se tem algum vaso dilatado, se a gente tem algum gânglio de tamanho aumentado, tá certo? Então, isso era feito antes, quando a gente não tinha tomografia computadorizada, tá certo? Então, a gente está vendo aqui, ó, um estudo linfático aqui, ó, na parede torácica, tá certo? Tá? Mas hoje a gente não faz mais isso por essas razões que eu mencionei. Matheus Antônio pergunta se é o exame para diagnosticar coronavírus. Então, vocês já devem ter visto que coronavírus, né, eu já mencionei isso antes, é uma doença que compromete a parte intersticial do pulmão. Então, o exame que a gente vai fazer vai ser tomografia computadorizada, né? E depois ele pergunta se existe a possibilidade do parênquima pulmonar ele se herniar por algum local. Bom, habitualmente, né, a gente não vai ter hérnia do pulmão para dentro da cavidade abdominal, pelo fato da gente ter uma pressão dentro da cavidade abdominal maior do que a pressão dentro da parede torácica. Eventualmente pode acontecer o quê? Se eu tiver um enfisema pulmonar, uma bolha aqui assim, alguma coisa, né, essa pressão aqui dentro pode ficar grande, ela pode até eventrar um pouco pela parede, pode chegar um pouco para dentro do mediastino, né? Então esses são os pulmões hiperinflados, tá certo? Tá? Muito bem. A Isabela Souza Bauer colocou que fiquei com dificuldade para identificar os brônquios na radiografia do tórax. Que bom! Porque não dá para ver mesmo, entendeu? A gente vê os brônquios principais, daqui para frente a gente não vai ver nada. E mesmo aqui, ó, com o fundo, né, do pulmão cheio de ar, fica difícil da gente perceber eles, né? Você vê aqui um pouquinho do brônquio do lobo inferior aqui, tá certo? Se o pulmão estiver bem branco, tiver uma pneumonia, alguma coisa aqui, você vai ver melhor. Mas o habitual é que a gente não veja a maior parte dele. Você vê a traqueia, alguma coisa aqui, né? Depois você vê o brônquio principal, mas habitualmente a gente não deve ver o resto. A gente vai ver o brônquio se tiver alguma doença em volta dele. Então, o Felipe pergunta aqui se tem algum meio de injetar contraste para que seja possível observar a vascularização pulmonar. Sim, a gente já mencionou isso antes, né? Tá? Então, a gente vai ter uma injeção, pode ser feita diretamente por um catéter, como nesse caso aqui, ó, o catéter passando lá pela artéria subclávia, entendeu? Ó, vindo, descendo aqui, desculpa, pela veia subclávia, né? Descendo, entrando no átrio direito, passando pelo ventrículo direito, chegando até na artéria pulmonar, e aí injetado o contraste. A outra maneira da gente fazer isso é simplesmente injetar o contraste aqui, tá certo? E fazer por tomografia computadorizada. Isso aqui é uma radiografia, tá certo? Tá? Então, nessa aqui a gente precisa do catéter para você ter um bom contraste. Se eu quiser fazer por tomografia, eu não preciso colocar o catéter aqui, tá bom? E aí até onde a gente consegue ver, né? Aqui, ó, você vê que você vê praticamente a artéria até junto à superfície pleural, até a quinta, sexta ordem, mais ou menos, né? Então são vasos segmentares, tá? Claro que quando chega a nível alveolar ali, a gente já não consegue ver aquele tipo de diferenciar esse tipo de artéria, mas até a região segmentar a gente consegue ter uma boa visualização. Agora, Eduarda Escoto Dias, meteu bala aqui, perguntou um monte de coisa, né? Perguntou primeiro aqui, né? Se as cartilagens costais não se calcificarem com o passar do tempo, né? Então, assim, é só a cartilagem costal habitualmente se calcifica lá depois dos, sei lá, 40 anos, eu diria, 40, 50 anos, tá certo? Se você passou dessa idade aí e a cartilagem não calcificou, provavelmente você morreu, né? Então, essa é a evolução normal, tá certo? Ou então, sem brincadeira, né? Podem haver algumas doenças, né? Algumas displasias que
possam fazer isso, mas habitualmente elas vão se calcificar e não tem nada. Isso é a evolução normal da gente mesmo. Não vai alterar a tua respiração, não vai alterar em nada o teu arcabouço costal, né? Além disso, né, que os líquidos pleurais, o que mais pode conter nos seios costofrênicos, né? Então, os seios costofrênicos, eles não devem ter nada, tá certo? O seio costofrênico é o quê? É a parte mais profunda da cavidade pleural. Então, tanto a pleura visceral como a parietal, né, elas devem estar aderidas com espaço, né, virtual entre elas. Isso vai ser a parte, né, mais profunda delas. Se eu tiver alguma coisa ali, será normal. Você pode ter um líquido, né, tanto um líquido, um transudato, como eu posso ter uma infecção que se chama exudato, né, como eu posso ter, vamos dizer, uma fratura, né, e teve um sangue ali dentro, tá certo? Mas qualquer coisa que esteja ocupando o seio costofrênico não será normal, será alguma coisa patológica, né? Existe algum exame que mostra o derrame pleural, né? Todos os exames, radiografia, tomografia, todos eles vão mostrar. Perguntou também sobre como posso ver o pulmão está colabado ou não, tá? Então, se o pulmão tiver colabado, né, que se chama de atelectasia, você vai ter uma redução volumétrica daquele pulmão, tá certo? Tá? E aí o que vai acontecer? As estruturas que estão adjacentes vão para junto daquela região para ocupar espaço, né? Tá certo? Então você pode ter um mediastino, né, se movendo para junto daquela região onde está telectasiado, onde o pulmão está reduzido, tá certo? Que é o que a gente está vendo aqui, ó, você tem um derrame pleural, né, e você tem uma redução volumétrica do pulmão aqui. Se eu tivesse esse derrame pleural ocupando todo esse espaço, o que ia acontecer? O mediastino seria deslocado por outro lado, tá certo? Se eu aumentei muito esse volume aqui, alguma coisa tem que se amoldar para que eu caiba esse tanto de volume aqui, tá certo? Então, se eu aumentei muito o volume do lado de cá e o mediastino continua no mesmo lugar, é porque esse pulmão daqui diminuiu de tamanho. Então, eu tenho derrame pleural com atelectasia associada, tá? Valéria pergunta se existe algum erro clássico que os alunos de medicina possam cometer em relação a avaliar uma radiografia de tórax. Eu desconheço, né? Eu acho assim, erros vocês vão ver muitos, né? A nossa profissão ela está muito ligada a isso, porque a gente vive muito de interpretação de uma série de coisas, tá certo? De momentos e tudo mais. Basicamente, na radiografia, a gente tem que lembrar assim, analisar as transparências, tudo vocês vão ver quando a gente chegar lá na cadeira de radiologia de diagnóstico por imagem, tá certo? Mas o erro principal é o que? A gente não conhecer a anatomia. Se você conhecer bem a anatomia, onde estão as coisas, como é que é a morfologia dela, isso já vai facilitar em muito a tua interpretação, tá bom? Pedro Toledo pergunta sobre as fissuras pulmonares, né? E o pericárdio, que ele diz que tem dificuldade para entender. Então é assim, as fissuras, né? Do mesmo jeito que a gente tem a pleura, a fissura é apenas o quê? Uma parte da pleura visceral, tá certo? Que vai envolver um lobo e vai fazer uma dobra aqui. Habitualmente a gente não vai ver, certo? A não ser que haja uma sobreposição bem certinha, né? Para que a gente possa identificá-la. Se você começa a ver ela muito bem, é porque alguma doença está acontecendo. Mas o que a gente espera? Que ela esteja aqui, ó. Do lado esquerdo vai ser essa que está aqui, ó, a gente tem apenas uma, né? E do lado direito a gente tem a oblíqua, e além da oblíqua que a gente tem aqui, a gente tem o quê? Você tem uma fissura horizontal, que vai separar o lobo médio do lobo superior, tá certo? Então é isso que a gente espera, né? Em relação ao pericárdio, a mesma coisa. Principalmente na radiografia, a gente não vai ver o pericárdio,
tá? Eu só vou ver o pericárdio se ele estiver doente, se ele tiver com um derrame pericárdico, se ele tiver com um espessamento por um processo inflamatório, alguma coisa. E mesmo assim vai ser muito mais provável de eu conseguir ver isso na tomografia do que na radiografia. Na radiografia é muito difícil que eu veja o pericárdio. O Matheus pergunta sobre o refluxo gastroesofágico, isso a gente já mostrou em outras perguntas anteriores. A Eduarda pergunta sobre qual a característica de um paciente com pneumonia. Então, assim, né, de novo, né, vocês não se fixem em doença nesse momento, fixem-se em aprender a anatomia, tá certo? Então, o que que a gente tem no pulmão, tá? A gente tem o interstício, na radiografia a gente não vê o interstício, não é isso? E eu tenho o pulmão preto por quê? Porque ele tem ar dentro dos alvéolos, dos ductos, dos brônquios, né? Dos ductos e dos bronquíolos, tá certo? Tá? Então, o ar que vai ficar preto. Então, se eu tiver uma doença, né, que vai ocupar o espaço aéreo, tá certo? Se eu tiver um processo inflamatório, se eu tiver sangue, se eu tiver líquido que vai ocupar o espaço aéreo, o que vai acontecer? Em vez de eu ter um pulmão preto, eu vou ter um pulmão mais esbranquiçado, tá certo? Como a gente tem aqui do coração, né? Como a gente está vendo aqui. Então, basicamente, eu vou ter o quê? Um aumento de densidade, uma diminuição da transparência, o pulmão vai ficar mais branco, porque eu vou ter menos ar nessas regiões, tá? A Isabela Souza não teve mais dúvidas em relação ao que foi apresentado. Mulher a gente acredita mais que homem, né? Mas a Laís Tomiura fez umas perguntas aqui em relação à insuficiência cardíaca, ao pulmão, a edema pulmonar. Tá um pouquinho confuso aqui a tua pergunta, mas deixa eu tentar ver se eu consigo explicar o que você está perdido aqui. Então, peraí. Vamos usar esse slide aqui como referência, né? Que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de eu te explicar. Então, assim, a insuficiência cardíaca, você diz aqui, né, sobre uma ineficiência pulmonar. Não é bem isso, né? Tá? Então, assim, eu tenho uma contração, né, tá certo? Do ventrículo direito, ele vai empurrar esse sangue para as artérias pulmonares, elas vão circular o sangue até o alvéolo e aí sim fazer esse retorno através das veias pulmonares. Então, o que pode acontecer? Se eu tiver uma doença que faça com que o parênquima pulmonar fique muito duro, muito resistente à circulação do sangue, né? O que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de pressão nas artérias pulmonares, tá certo? Então, uma das doenças comuns de fazer isso é o enfisema pulmonar, tá? O pulmão fica bastante duro e aí o sangue tem dificuldade de circular. Se o sangue ficar com dificuldade de circular, o que vai acontecer? Eu vou ter primeiro uma dilatação, né, um aumento de calibre das estruturas vasculares, né, arteriais, e depois isso vai fazer com que eu tenha o quê? Eu tenho que essas estruturas, essas estruturas comecem a ficar muito dilatadas, né? Então uma veia dilatada, o que vai acontecer? Ela vai permitir que o líquido, né, passe através da parede dela, tá certo? Então se ela passar através da parede da veia distal da vênula, né, junto da parede do alvéolo, esse líquido vai cair dentro do alvéolo, tá certo? Então isso aí é o que é, né, a insuficiência, o derrame, o edema pulmonar, né? Tá certo? Do mesmo jeito que ele vai se acumular também no alvéolo, ele vai se acumular no interstício e vai fazer o derrame pleural. Tá? Então a gente tem numa fase inicial um edema do interstício, depois a gente tem o derrame pleural e finalmente a gente acaba tendo o líquido dentro do alvéolo da insuficiência cardíaca, né? Tá? A Sara perguntou da calcificação das cartilagens
costais, a gente já viu isso anteriormente. O Fernando Filippini não tem nenhuma dúvida. A gente fica meio desconfiado, né? O Vitor pergunta se todos os órgãos do corpo têm um mesotélio, né? Então, as cavidades, tá certo? Então, as cavidades. Então, uma estrutura vascular, a parte central dela é um tubo, tá certo? Então, ela é uma cavidade. A barriga, né, a cavidade abdominal é uma cavidade. Ela vai estar também revestida por isso, né? O tórax, a cavidade pleural, é uma cavidade também, tá? O coração, né, ele está dentro de um saco, tá certo? Isso também não deixa de ser uma cavidade também. Então, as cavidades, né, do nosso corpo são revestidas por mesotélio, tá bom? Que é um epitélio específico, né? E ele tem esse nome, né, porque vem lá da embriologia, né? Porque é o epitélio derivado do mesoderma, tá, que reveste as cavidades dos embriões, tá certo? Por isso que tem esse nome. A Luísa pergunta se é possível visualizar os demais recessos pleurais na radiografia. Então, assim, ó, então o seio costofrênico, que é o recesso pleural lateral, um de cada lado, né? E os posteriores, né? Tá certo? Se você quiser, pode ter um anterior aqui também. Mas basicamente são os posteriores e os laterais. Por quê? Porque são os mais profundos. Tá certo? Então, o líquido que tiver aqui, ele vai escorrer, obviamente, para a região mais posterior. O que tiver aqui vai escorrer para a região mais lateral. Tá certo? Então, esses são os recessos pleurais mais importantes que a gente tem que olhar. O Arthur Miguel perguntou sobre o derrame pleural, né? Como a gente vê, nós já olhamos nessas perguntas anteriores. A Luísa Castro pergunta assim: quais são os critérios de classificação para diferenciar os pilares de primeira, segunda e terceira ordem no diafragma? Olha, eu não entendi bem isso, assim, porque o que eu, pelo menos assim, né? A não sei que você tenha visto alguma outra classificação que eu desconheço, mas, assim, o diafragma a gente pode separar ele, né? É uma estrutura músculo-tendínea, tá certo? Em que a gente vai dividir ele em dois segmentos, numa parte central, tá certo? Tá? Que vai ter o quê? Vai ter a parte que corresponde à parte mais tendínea, enquanto que a parte mais periférica, tá certo? Vai ser a parte muscular dele, que vai ter inserção tanto nas vértebras torácicas, né, ali entre T11 e L3, tá certo? Tá? Então, das torácicas e lombares, né? E nas últimas costelas, tá certo? Essa outra classificação, infelizmente, eu não sei te dizer. O Vitor Cagiano pergunta se tem alguma doença do diafragma que possa comprimir as estruturas que passam por ele. É muito incomum a gente ter doença diafragmática, né? É uma estrutura que não tem doença que se origine nele propriamente dito, né? O mais comum é a gente ter falhas realmente. Então você pode ter hérnias com passagem dessas estruturas por ali. Agora, alguma doença dele que venha a estenosar uma dessas passagens, eu realmente desconheço. A Júlia Barros fez um comentário aqui sobre a altura, né, do som. Espero que esteja melhor agora. Tá? Agora a Sara Passos, Sara Luz, né? Pode-se dizer que o diafragma atua como um esfíncter do esôfago, impedindo o refluxo. Veja, o diafragma, assim, o pilar diafragmático seria a coisa mais adequada para a gente dizer, né? Porque é uma parte muscular, tá? Beleza. Agora, a Annelise, como fica a radiografia de um derrame pleural
e o que pode levar a um derrame pleural. Acho que a gente já viu essas perguntas anteriormente, né? Se ainda ficar alguma dúvida, você manda mais uma mensagem, por favor. Arthur Miguel, poderia trazer algum exame de um paciente que tenha SARS-CoV e fazer uma pequena explicação sobre as alterações pulmonares. Tá, vou ver como é que faz isso daqui, eu coloco para vocês sim, tá? Gabriela, o líquido seroso está presente abaixo do mesotélio. Como é realizada a injeção de contraste no ventrículo? Tá? Por que não é possível ver os nódulos linfáticos na radiografia? Então, assim, em relação aos nódulos linfáticos na radiografia, a gente já falou sobre isso, né? Como é realizada a injeção do contraste no ventrículo, também a gente mostrou, né? Tá lembrada lá daquele catéter, né? Que a gente vai passar, pode chegar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui tá bom, esse desenho aqui tá bem legal, né? Então eu posso chegar com o catéter, nesse caso aqui, desculpa, tá na veia, né? Não tá legal. Aqui, né? Então eu posso chegar com o catéter pela aorta, tá certo? Ó, pela aorta abdominal, né? Começa lá pela veia femoral, passa pela aorta abdominal, vai pela aorta torácica, não é isso? Crossa da aorta, aorta ascendente, passa pela válvula aórtica e chegou no ventrículo esquerdo, tá certo? Essa é a melhor maneira de eu injetar contraste diretamente do ventrículo esquerdo, tá? Então esse é o que chama de arteriografia, né? Ou, eventualmente, eu posso fazer o quê? Uma injeção por uma veia e esperar que o contraste chegue no ventrículo esquerdo, como a gente já mostrou anteriormente lá no exame de tomografia, tá? Ok? Muito bem. Peraí, deixa eu parar isso aqui, que tá meio confuso. Merda. Gabriela fez várias perguntas aqui. Então, a primeira sim, né? Por que acumula, como é que é? Que tipo de doença faz acumular a linfa nos membros inferiores, tá certo? Então, a primeira coisa óbvia assim que a gente pode pensar, sem conhecer nada de patologia, é o quê? A linfa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o trajeto dela aqui no pulmão, mas na perna a mesma coisa. Ela vai fazer o trajeto dela em direção ao quê? Aos linfonodos, não é isso? Tá? Então, se eu tiver alguma coisa que faça uma obstrução do linfonodo, né, nesse caso aqui, os linfonodos do membro inferior, os primeiros que a gente vai encontrar são onde? Na região inguinal, que é o mais comum, tá certo? Então, na região inguinal, se eu tiver alguma doença naquela região, se eu tiver um tumor, né, que tenha comprometido os linfonodos dessa região, então eu já vou ter o quê? Uma dificuldade da passagem da volta, né, da linfa em direção às veias subclávias, tá certo? A outra possibilidade é o quê? Que eu tenho um obstáculo nos ductos linfáticos, aqui no sistema linfático, no sistema linfático do lobo inferior, do membro inferior, por um processo inflamatório qualquer. Tá certo? O mais comum que vocês vão ouvir falar é chamado de erisipela, né? Então, é uma infecção que compromete os linfáticos do membro inferior, dificultando o retorno da linfa para a parte superior do corpo, né? Tá? Aí depois pergunta quais são os principais vasos pulmonares acometidos na embolia pulmonar. A gente já mostrou isso, né? São as artérias pulmonares, tá? Então, desde artérias grandes até artérias mais distais, né? O que pode ocorrer, por que pode ocorrer um afrouxamento da musculatura do hiato esofagiano e uma consequente herniação do estômago, tá certo? Então, assim, ocorre por vamos dizer, com a idade isso pode ocorrer, que é o mais habitual, né? Tá? A outra causa que pode ser uma obesidade, em que você tem um aumento da pressão da cavidade abdominal maior do que a musculatura possa suportar no diafragma, tá certo? Ou, eventualmente, até outros tipos de alterações, né? Mas esses são os principais.
Gustavo pergunta se o infarto pulmonar ocorre só na embolia. Não, tem várias causas, né? O mais comum é a embolia, mas você pode ser por infecção, por trauma, por doenças do colágeno, né? Tem várias coisas, tumor, né? Tá certo? O Gustavo Henrique pergunta sobre hérnia de hiato de origem direta e indireta. Eu desconheço essa classificação aqui. Isso aqui talvez você esteja confundindo com hérnia inguinal, né? Tá? As hérnias de hiato, elas são o quê? São por deslizamento ou elas são paraesofagianas ou a mistura das duas coisas, né? Tá? Aí o infarto pulmonar a gente já respondeu em outra questão. Depois, né, agora o Rodrigo, né, Rauli, tem duas perguntas. Como funciona a cirurgia de revascularização do coração a partir da artéria torácica interna? É possível ver a cavidade pleural se tornando um espaço real a partir de radiografias? Isso aqui não. A gente só vai ver o espaço pleural se a gente tiver ou um derrame pleural, né, ou ar dentro do espaço pleural, tá? Quanto a revascularização do miocárdio, eu vou mostrar aqui a imagem. Então, aqui, ó, se você notar, tem esses pontinhos pretos aqui, ó, tem até uma linha aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a artéria torácica interna, né? E aí você vai perceber o quê? Que as artérias coronárias estarão bem próximos nessa região, tá certo? Então, é fácil a gente puxar uma derivação de uma artéria dessa daqui para uma dessas coronárias aqui, tá certo? Por isso é a facilidade e a ideia de se usar esse vaso como um vaso que possa refazer a vascularização das artérias coronárias. A Júlia Andreata pergunta que eu mencionei que a articulação manubisternal é uma sincondrose, mas tem muitos locais que mencionam como uma sínfise. E você tem muita razão nisso. Eu fui até dar uma olhada aqui, tem um trabalho no PubMed, né, que é um troço bem confiável, e que ele coloca assim, a articulação manubistensal, external, perdão, é uma sincondrose ou é uma sínfise, né? Então você vê que isso realmente é uma coisa que gera dúvidas, né? Mas assim, para não perder tempo, ele conclui que a presença de fibroblastos e condrócitos e menos quantidade, em menos quantidade na sínfise manubro-external, né, principalmente relacionada à idade, né, isso faz com que você classifique ela como uma sínfise. Então, a verdade, né, o mais correto da gente classificar ela é como uma sínfise. Eu vou mudar isso a partir de agora, né? Muito boa observação, também aprendi com isso. Obrigado. O Rodrigo pergunta como funciona o movimento realizado pelo diafragma para evitar o refluxo. Rodrigo Rauli pergunta como funciona o movimento realizado pelo diafragma para evitar o refluxo no esôfago. Eu não entendi bem, mas eu desconheço, né, o movimento diafragmático que impeça refluxo, acho que não tem a ver, sabe? Apenas o pilar diafragmático faz parte, né, do esfíncter, né, do mecanismo de retenção do hiato esofagiano, tá? O Caio pergunta sobre os acessos pleurais, a gente já viu isso em questão anterior. Pergunta também sobre a linfografia, né? A gente também viu em questões anteriores. Aí, Luiz Gustavo quer saber qual o melhor exame para detectar complicações pulmonares do Covid. A gente já mencionou que é uma doença primariamente do intestício, né?
que a gente vê na tomografia. Daí o José Henrique perguntou sobre os 6 esquizofrênicos, a gente já falou disso anteriormente. Aí perguntou se as deformidades do esôfago podem ter alguma utilidade em estudos como o ecocardiograma transesofágico. Eles podem servir de referências, né? Tá certo? Mas, na verdade, é só a gente conhecer mais a anatomia e, eventualmente, algum distúrbio causado por essas relações, né? A Karina pergunta em relação para avaliar o bombeamento de sangue do coração e sua irrigação. Bom, eu não sei bem, mas o que você quis perguntar aqui, né? Mas fração de ejeção, capacidade de função, isso tudo a gente tem muita informação pela ecocardio, vocês vão aprender isso mais na frente, né? Tá? Quando o coração está dilatado de maneira normal, se ele está dilatado não é normal, né? Talvez se queira falar aqui, eu não sei se é durante a sístole ou a diástole, talvez seja isso, tá? A relação de contato dele com o externo. Isso aqui varia muito, né? Depende da morfologia do tórax, né? Tá certo? Então, por exemplo, você tem uma pessoa longilínea, vai ser diferente de uma pessoa brevilínea, ou que tem um conteúdo de pressão de gordura, né, uma barriga muito grande, que você eleve o diafragma, tá certo? Então, existe uma variação muito grande em relação à posição, à relação do coração ao externo, tá certo? E a gente não usa isso também para avaliar eventuais patologias, tá bom? Davi pergunta como identificar a coarctação da aorta numa radiografia do tórax. Aí já está entrando muito em patologia, tá certo? Então a primeira coisa, mas tudo bem, vamos lá. Primeira coisa que você tem que imaginar é saber o que é a coarctação da aorta, tá certo? Então coarctação da aorta é uma estenose que habitualmente ela ocorre na aorta, na crosta descendente, na transição entre a crosta e a aorta descendente, logo após a emergência da artéria subclávia esquerda, não é isso? Então, obviamente, o que a gente vai ter? Se você tiver uma estenose ali, a parte proximal da aorta, a área de estenose, vai estar dilatada, e a parte distal vai estar diminuída, tá certo? Tá? Esse é o primeiro fato. O segundo é o quê? Se eu tenho uma estenose muito grande, o sangue ele não pode passar pela aorta descendente, ele vai ter que fazer um outro trajeto, né, em direção à parte inferior. E o outro trajeto, a circulação colateral que ele vai fazer, vai ser o quê? Através das artérias torácicas, né, e das artérias posteriores. E elas vão ter que passar por baixo de onde? Pelas artérias costais, não é isso? Embaixo, no rebordo das costelas. Então, o aumento de calibre dessas artérias vai fazer com que haja uma pulsação maior e a gente pode ter erosão no bordo inferior das costelas, né? Que a gente pode ver isso na radiografia pela pulsação das artérias costais. Fora isso, não tem muita outra coisa que a gente vai ver. Você vai ver o coração também crescendo, né? O ventrículo vai acabar crescendo, o ventrículo esquerdo, porque ele tem que fazer mais força para ejetar o sangue, não é isso? Todo músculo que faz força crônica, ele hipertrofia, então o ventrículo vai hipertrofiar, tá bom? Davi pergunta como diferenciar a telectasia no pneumotórax, né? Eu acho que eu expliquei isso anteriormente, né? Ok. O próximo é a Karina Albuquerque. Na imagem do derrame pleural, fiquei com dúvida para me localizar. A parte preta é o pulmão, certo? Tudo que é preto é ar, então esse é o pulmão cheio de ar, tá certo? O que é branco é líquido, né? Então esse vai ser realmente o líquido pleural, que é o que a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem daqui, ó, tá bom? Então branco é líquido, preto é o ar dentro do pulmão normal, tá certo? Tá? Muito bem.
Depois pergunta em relação à embolia pulmonar, né? Então, a embolia pulmonar é isso que a gente vai estar vendo aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Putz, espera aí. Merda. Tá aqui, já vou achar. Ai, merda. Aqui, né? Então, o contraste veio, né? Saiu do ventrículo direito, entrou no tronco da artéria pulmonar, não é isso? Tudo que é branco é contraste. Tem na artéria pulmonar, tem na aorta ascendente, na aorta descendente, nas veias pulmonares, né? Não é o exame ideal. A gente esperava, o ideal é que o contraste estivesse apenas nas artérias, mas por alguma razão, né, houve uma dificuldade técnica e a gente tem várias estruturas com contraste. Aí a gente vê que o contraste chega até aqui e tem essa que a gente chama de falha de enchimento, ou seja, o contraste não consegue entrar nessa região porque está ocupada com alguma coisa. Nesse caso aqui era um coágulo, tá certo? Então acho que isso responde a sua pergunta, né? O José Henrique pergunta sobre, eu falei que as doenças do pulmão, né, que estão relacionadas junto à região do coração, no caso o lobo médio com a parte direita do coração e a língula com a parte esquerda do coração, o que é apaga o contorno, né? Tem um nome para isso, depois vocês vão aprender, que é o sinal da silhueta. Então aqui, por que eu vejo esse contorno aqui bem bonito? Porque eu tenho uma estrutura que tem uma densidade grande, né, que é a musculatura do coração, então ela é bem branca. E do lado dela eu tenho o quê? Tenho um pulmão cheio de ar. Então preto e branco fica bem visível. Tá certo? Se eu tivesse duas estruturas com a densidade parecida, se fosse branco aqui também, ó, dentro desse pulmão, por exemplo, como eu tenho aqui a relação entre o coração e o diafragma, você vê que, ó, você vê o contorno do diafragma até aqui. A partir desse ponto você não vê mais. Por quê? Porque eu tenho duas estruturas brancas em contato. Então, se eu tiver uma doença do pulmão que vai tirar o ar de dentro do pulmão e vai fazer com que ele fique branco, eu vou ter branco com branco e esse contorno vai ficar indefinido como eu tenho aqui, tá bom? É por isso que acontece. A Maria Eduarda pergunta como foi feita a injeção de contraste no ventrículo esquerdo. A gente já mostrou isso, né, através de um contato, de um catéter, né? E aí é possível, é uma possível reação do contraste pode gerar um diagnóstico equivocado, por exemplo, levar o profissional a acreditar na existência de uma dilatação de vasos. Eu não entendi bem essa pergunta, que eu acho que está meio confusa. Mas assim, não, sinceramente eu não tenho como responder isso aqui, porque não fez muito sentido. Seria bom você, se puder, explicar melhor a tua dúvida aqui, tá? Agora, a Annelise pergunta: as pneumonias sempre são no interstício ou podem ser dentro do alvéolo? Claro, essas são chamadas pneumonias intersticiais e essas aqui serão pneumonias, né, que comprometem a região alveolar, tá certo? Então são coisas diferentes, né? São broncopneumonias, né, e pneumonias intersticiais, tá bom? E causas também diferentes. Geralmente essas aqui são causas virais e essas aqui são causas bacterianas, né? Habitualmente, né? A gente pensa dessa forma, tá? O Guilherme Costa pergunta como ficaria o pulmão numa pneumonia na radiografia. Isso a gente já mostrou, já viu anteriormente, né? Tá? Agora, Luísa Cornelsen pergunta: toda perfuração vai resultar em pneumotórax? Bom, perfurações. Se você tiver uma perfuração, uma bolha no pulmão que estourou, você vai fazer um pneumotórax. Se você fizer um buraco na parede torácica por uma facada, vai fazer um pneumotórax. Tá certo? Tá? Isso não tem dúvida, né? Agora, o tamanho vai depender
do tamanho da laceração, do tempo que aquilo vai ficar ali exposto, tá certo? Então tem várias coisas, né? Se o pulmão colabar, ele volta ao normal? Volta, uma vez que você volte a ter uma pressão negativa dentro do pulmão, dentro da cavidade torácica, perdão, e o pulmão ele está normal, ele vai voltar a se expandir, tá? Ok? Muito bem, agora, deixa eu ver aqui. Maria Eduarda pergunta como reconhecer a insuficiência cardíaca numa radiografia do tórax. Bom, de novo, né, vocês estão se focando muito em doença, a gente tem que aprender anatomia. Na insuficiência cardíaca, basicamente, você vai ter o quê? Você vai ter um coração grande, né? Se ele está insuficiente é porque ele está grande, tá certo? Se o coração estiver insuficiente, o sangue, né, dentro do pulmão não vai circular de forma adequada. Então, ele vai se acumular no intestício, certo? Primeiro, se ele se acumular no intestício, ele vai acabar transudando e vai fazer o quê? Derrame pleural, né? Eventualmente também ele pode transudar para onde? Para dentro da parede do alvéolo, né? E vai fazer o quê? Vai fazer um edema, né, dentro do alvéolo e líquido dentro do alvéolo. Tá certo? Tá? Muito bem. O Patrick pergunta como fica o aspecto da radiografia de uma hérnia de ato costo-diafragmática. Acho que tem uma confusão aqui. A hérnia hiatal é a hérnia que está relacionada ao estômago, tá certo? Tá? Essa outra costa diafragmática eu não entendi bem. Tá? Bom, mas tudo bem. O Gabriel gostaria de saber quanto há possíveis interferências nas imagens. A respiração mais profunda, a deglutição, as contrações do coração não podem levar a um erro diagnóstico? Sim, qualquer movimentação que faça, né, você ter o que a gente chama de artefatos de movimento, né, que façam indefinição de contorno das estruturas, podem vir a simular patologia, né? Ok? Mas a maioria das vezes a gente consegue entender o que está acontecendo e buscar outra alternativa. A Nathalie pergunta o que leva à calcificação das cartilagens costais, né? Essa é a idade, né? Então são as chamadas calcificações distróficas, né? Tá certo? Então isso é habitual. As cartilagens habitualmente elas vão se calcificando, né? Especialmente nas idades mais tardias, tá certo? Tá? Mas são calcificações normais, né? Ana Laura pergunta em relação aos processos de calcificação das costelas, é provável que quando mal interpretada uma radiografia, o médico possa confundir a área que está calcificando com a área de fratura? Até pode, né? Mas assim, com experiência e com tempo, dificilmente isso vai acontecer, tá? Vocês vão se habituar a ver essas imagens, são comuns, né? A Lorena pergunta por que as doenças no lobo médio do pulmão direito e na porção lingular apagam o contorno cardíaco. Eu já expliquei isso aí também, né? Tá? Por onde passa o nervo vaso direto e esquerdo? Direito e esquerdo. Nervo vaso no diafragma. A Paola pergunta o ponto ideal para se fazer a drenagem do pulmão, né? Para se colocar um catéter, é isso que eu estou entendendo. Então, assim, você pode fazer uma linha assim, né? Uma linha média axilar, tá certo? E na parte anterior da parede torácica, né? Tá? Então vai ficar um pouco anterolateral, tá? Entre o terceiro e o sexto espaços intercostais, tá?
mas tem muita informação aqui que já não é muito do meu conhecimento, entendeu? Depende do tipo de drenagem, você vai drenar um pneumotórax, você vai drenar um hidrotórax, né? Para onde você vai apontar o dreno, para cima ou para baixo. Então tem muitas coisas que vocês vão ver quando vocês estudarem com o pessoal da cirurgia torácica, tá bom? Ana Laura pergunta sobre o aspecto da hérnia de hiato, né? Acho que a gente já falou sobre isso, né? Deixa eu só achar aqui mais uma imagem só para todo mundo lembrar, né? Então, putz, cadê? A gente passou. Então, ó, as hérnias podem se fazer pelo hiato esofagiano, lateral ao hiato esofagiano, tá certo? Então, essa aqui é a hérnia por deslilamento, essa aqui é a hérnia paraesofagiana. Tanto pode ir o estômago inteiro, como apenas o fundo, né? Tá certo? Então, essas são as hérnias mais comuns, né? E a maneira mais fácil da gente ver é pela tomografia computadorizada. Eventualmente a gente pode ver também no raio-x, mas a precisão da localização é mais fácil pela tomografia computadorizada, né? A Beatriz pergunta sobre as veias pulmonares, a gente já mencionou isso, né? É mais fácil da gente ver na angiotomografia, né? Beatriz pergunta por que não dá para ver o pulmão na ressonância. Aí já entra numa área um pouco mais difícil da gente explicar nessa fase de vocês, entendeu? Mas basicamente a ressonância é um exame demorado, tem movimento, tem uma série de coisas, o porquê da gente não ver o pulmão. Mas no momento é importante lembrar que não é o exame indicado para ver pulmão. A Luísa também pede para botar alguma coisa sobre Covid, tá? Eu vou colocar isso, vou providenciar isso amanhã e aviso vocês. Ana Luísa pergunta sobre a radiografia de tórax em relação à metástase de um câncer. De novo, meninos, nós estamos estudando anatomia, tá certo? Se você conhecer bem a anatomia, o próximo passo que a gente vai, por isso que existe uma sequência no ensino da medicina. Primeiro a gente aprende anatomia, fisiologia, essas são as coisas principais, né? Tá certo? Se você reconhece, né? Se você conhece uma pessoa, se você sabe como é o semblante dela e tudo mais, se eu colocar 10 pessoas diferentes, você vai reconhecer que aquela é a tua pessoa, aquele é o teu conhecido. Os outros todos não são. Aqui é a mesma coisa. Se você conhecer bem a anatomia e a fisiologia, você vai ver alguma coisa diferente e vai saber que aquilo é uma patologia, tá certo? O câncer, a metástase, ela pode acontecer em vários lugares, nos linfáticos, na parede torácica, nos ossos, cada um vai fazer alguma coisa, tá bom? Então a gente vai chegar lá, fiquem tranquilos, nós vamos chegar lá e vamos aprender isso tudo. Ana Luísa pergunta sobre tumor de mama, se dá para ver na radiografia lateral. Você só vai ver quando já tiver um tumor gigantesco, né? Por isso que a gente tem os exames de mamografia, que são os exames indicados para a gente ver a mama, né? A radiografia de tórax não serve para ver mama, de jeito nenhum. Quando eu falo ver aqui, né? Quando eu falo ver é estudar, tá bom? É claro que a gente vê, mas não serve para estudar a patologia da mama. O Alan pergunta em relação à radiografia de tórax no pronto-socorro num paciente politraumatizado, né? Então, assim, existe uma coisa que chama de ATLS, vocês vão estudar lá, que dentro do ATLS, que é o atendimento de emergência do paciente politraumatizado, tem algumas radiografias, cervical, tórax, bacia, e vocês vão aprender isso, como se faz e como a gente interpreta cada exame desse. Bárbara pergunta por que a gente não vê bem o esôfago como a gente vê a traqueia. Basicamente é o seguinte, a traqueia, lembra? A traqueia é um tubo cartilaginoso, então é um tubo duro e que vai estar sempre cheio de ar. O esôfago não, o esôfago ele vai estar habitualmente o quê? Com a musculatura dele
contraída e você tem o quê? Você tem uma luz virtual. Então, se não tiver ar dentro dessa luz, a única maneira da gente ver é fazer o quê? É colocar o contraste dentro do esôfago. Tá certo? Aí eu vejo ele bem branquinho. Mas você vê que a nossa traqueia está aqui, é um tubão preto. Tá certo? Agora, se eu tiver ar dentro do esôfago, eu vou conseguir ver ele. Tá bom? Mas veja, isso a gente está apenas ensinando para a gente estudar anatomia, não é para ver patologia, tá legal? Então você tem que saber a posição anatômica para depois a gente ir aprender as patologias relacionadas a isso. A Bárbara fala sobre em relação às fissuras, né, e ao esôfago, acho que a gente já mencionou isso, já dá para voltar a entender. A Natália pergunta sobre a hérnia de hiato, né? Então a gente já explicou isso bastante, tá certo? E em relação ao nervo frênico. Então, o nervo frênico direito, ele passa, tem ramos passando junto da veia cava e tem algumas aberturas que passam pelo centro tendíneo mesmo, tá? A Naira pergunta sobre os seios costofrênicos, a gente... o Felipe Jesus me mandou um grande abraço e disse que vai fazer pergunta depois. Muito bom. A Maria Augusta fez várias perguntas aqui. A primeira em relação à tomografia e ressonância. Vejam, esses são exames que a gente chama de seccionais. Então, os cortes são a mesma coisa. Vai variar de espessura, né, se é axial, sagital, coronal, tá certo? Mas os dois a gente faz todo o segmento, tá? Então, se vai fazer um tórax, vai desde o diafragma até o pescoço, tá bom? Depois a gente vai aprendendo isso com mais detalhes, mas não é que a tomografia seja apenas um corte, tá bom? Depois, em relação à traqueia e os brônquios, é bem isso mesmo, né? Os bronquíolos respiratórios, eles vão perdendo a cartilagem, tá certo? E aí eles podem tanto ficarem dilatados, né, em doenças como as bronquiectasias, né, ou podem eventualmente ter uma obstrução, alguma coisa neles, né, por esse fato, né, tá? E o derrame pleural a gente já mencionou anteriormente. Agora a Ellen pergunta por que o branqueamento na expiração do pulmão. É aquilo que a gente já falou, na expiração, né, a gente vai tirar o ar de dentro do pulmão. E o ar é a parte preta que a gente vê tanto na radiografia como nas tomografias, né? Tá? O Alexa pergunta em relação ao pneumotórax, a gente já mencionou, em relação à drenagem, né? Que mais? A Ellen pergunta se os batimentos do coração podem fazer com que a qualidade da imagem fique prejudicada. Sim, todo e qualquer movimento, seja respiratório, seja do paciente, seja do coração, pode comprometer a qualidade da imagem do exame, tá bom? A Natália perguntou sobre coronavírus, tá certo? A gente já falou isso antes. Depois eu vou botar um caso para vocês todos verem aí, tá bom? A Alexia perguntou em relação ao adriano torácico, a gente já falou isso. Cássia perguntou em relação aos linfáticos, né? Eu também já comentei. A gente não vê porque são muito finos, tá certo? A gente praticamente não tem nada, né, que a gente consiga ver, especialmente em radiografias. A gente vai conseguir ver na tomografia ou na ressonância quando eles estiverem doentes, né? A Natália está perguntando sobre a pressão positiva, né, dentro da cavidade, da cavidade pleural, né, e está falando sobre o parênquima pulmonar. São coisas diferentes, você está fazendo confusão, tá certo? Então, assim, procura se focar hoje na anatomia, né?
em bebê prematuro, isso é membrana hialina, não tem nada a ver com espaço pleural, isso é uma doença que ocorre a nível alveolar, tá certo? Então, assim, vamos nos focar hoje, né? Espaço pleural é uma coisa, intestício é outra, cavidade alveolar é outra coisa, tá bom? Vamos lembrar a anatomia dessas coisas, depois vai chegar a hora da gente entender melhor isso tudo. Maria Augusta perguntou em relação às fissuras, né, e cisuras dos pulmões. A gente já mencionou isso, tá certo? Tá, é o que a gente tem aqui, tá? É a dificuldade de ver nas radiografias e na tomografia, como eu falei. As estruturas normalmente elas não são visíveis ou são muito finas, né? Tá certo? A posição ideal para que a gente consiga vê-las é de forma que elas fiquem o mais linear possível em relação ao raio, tá certo? Então, se ela estiver bem aqui assim, você imagina uma folha de papel transparente, né? Se você botar ela é bem transparente. Se você tiver ela obliquada, você não vai ver. Ou se você tiver de frente, é como se fosse um vidro também, você vai ver através dela. Mas se ela estiver bem perpendicular ao teu campo de visão, você pode ver uma linhazinha, que é isso que a gente tem aqui, tá? O Eric pergunta assim, em imagem um derrame pleural e líquidos acumulados na região inferior da cavidade torácica e uma fibrose pulmonar, não tem nada a ver isso aqui, tá? Pelo que pesquisei, apresentam uma certa semelhança. Como distingui-los? Tá bom. Líquido no espaço pleural, seja ele sangue, seja ele pus, seja ele um líquido seroso, isso é chamado de derrame pleural. Tá certo? Se eu conseguir dizer, né, distinguir entre um líquido seroso, um líquido a sangue ou um líquido infeccioso, né, um pus, aí eu vou poder chamar ele de ou derrame pleural, ou se for sangue, um hemotórax, se for infecção, um, 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 um empiema, tá certo? Tá? Isso às vezes na radiografia é impossível distinguir, né? Eventualmente na tomografia a gente pode tentar distinguir alguma coisa, tá bom? Fibrose pulmonar não tem nada a ver, você está fazendo confusão com isso daqui, tá? Isso aqui é no pulmão, isso aqui é no espaço pleural, tá certo? A não ser que você tenha visto PAC pleuris, né? Então é a fibrose, não do pulmão, mas é a fibrose na pleura. Pode ocorrer em tuberculose e outras coisas também, tá? Mas aí ela não tem mobilidade, né? Essas coisas, se a gente fizer radiografias diferentes em ortostase e decúbito, a gente vai ver que o líquido não se move. Mas nós vamos chegar lá, pessoal, calma. Paola perguntou sobre embolia pulmonar, a gente já viu isso, né? Os exames e como que aparece. Cássia pergunta sobre contraste, né? Então a gente vai estudar isso lá também, tá? Nós temos contraste iodado, que é o contraste que pode ir na veia do paciente, no espaço vascular, e o contraste baritado. Esse não pode ir, só pode ser deglutido ou injetado por via retal, tá bom? Se pode ter efeito colateral, tudo pode ter efeito colateral, tá? Mas a gente vai estudar depois. Brenda perguntou sobre embolia pulmonar, mas ela perguntou da parte clínica, né? Quais os sintomas de embolia pulmonar? Aí pode ter dor torácica, pode ter dispneia, uma série de coisas. Mas meninos, eu sei que é interessante, mas vamos tentar nos focar na anatomia. Então pensa na embolia pulmonar em relação ao trajeto dela, né, através das veias, por onde ela vai chegar, por onde que ela vai passar no coração, por onde ela vai se impactar no pulmão, porque aí você vai estar lembrando a anatomia, tá bom? João pergunta qual imagem, qual exame melhor para ver pleura, né? De novo, né? A gente vai ver as pleuras quando elas estiverem doentes, tá certo?
mas o exame mais fácil para a gente identificar, né, as pleuras fininhas, né, é a tomografia computadorizada. O Eric perguntou da insuficiência cardíaca e acúmulo de líquido no espaço pleural. Então, de novo, né, vamos relembrar a anatomia, tá certo? Então, assim, se eu tiver uma insuficiência cardíaca, né, do lado esquerdo do coração, tá, o que vai acontecer? Né? O átrio esquerdo vai ficar com mais líquido no átrio esquerdo vai fazer com que a gente tenha mais líquido dentro das veias pulmonares, não é isso? Tá? E aí esse líquido pode transudar tanto para o espaço pleural, né, como para, transudar tanto para o interstício pulmonar e depois para o espaço pleural, como pode transudar para dentro do alvéolo, tá certo? Tá? Então essa seria a nossa relação de insuficiência cardíaca com a presença de líquido no espaço pleural. Mas, de novo, pensem na anatomia, tá bom? Aí tem outra pergunta do João em relação ao movimento do coração e a qualidade da imagem, a gente já viu isso anteriormente. Pietro perguntou em relação ao pulmão e ressonância magnética, eu já expliquei antes também. Pietro também perguntou em relação à insuficiência cardíaca, também nós vimos anteriormente já. Então é isso, meninos. Ficou um pouquinho longo, né? Mas eu procurei responder a todo mundo. Quem tiver dúvida ainda, manda de volta para mim, tá certo? Manda pelo e-mail. Eu vou tentar fazer o negócio aí do Covid para vocês, né? Tá bom? Então tá bom. O tio vai dormir, que tá bem tarde. Boa noite para vocês.